Pai do Senhor, igreja. Eu queria vir de paletó, mas não aguentei não, rapaz. Falei, Jesus, se paletó tiver que levar para o céu, eu estou enrolado. Mas Jesus é bom. Estamos diante de grandes desafios. Mas Deus é aquele que tem o controle de todas as coisas. Amém? Trouxe Bíblia? Talvez nem precisa. Abra aí em João 8:32. Eu queria ler um outro texto, mas eu vou começar por esse. João 8:32, Jesus estava reunido com os seus discípulos e ele disse isso daí: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Eu estava esses dias falando com Jesus, estudando a Bíblia, e eu me deparei com uma informação muito interessante. Quando pode eu prego, quando não pode eu prego, quando dá eu prego, quando não dá também. E eu vi uma experiência do apóstolo Paulo nas Escrituras que eu parei para pensar um pouco. O texto diz lá em Atos capítulo 17, me ajuda aí um pouquinho no retorno aqui. E ele foi para o Areópago, um lugar onde estavam os grandes filósofos da época, debatendo, trazendo ali algumas informações importantes para os atenienses, para os gregos. E ele resolve entrar naquele dilema, naquele debate. E quando a gente pega o Atos 17, que registra esse evento, a gente fica até impressionado, porque ele vai e vê lá um altar que não tinha nada, escrito ao Deus desconhecido, e ele ministra ali diante daquele povo o seu conhecimento teológico, o seu conhecimento na área do judaísmo, e ele traz ali algumas informações que fazem todos pararem para ouvi-lo. E o texto diz que quando ele vai entrar em Jesus, quando ele entra no assunto de ressurreição, as pessoas recuam. E ali em Atenas houve um grande problema que deixou ele frustrado, porque ele escolheu uma estratégia para falar de Deus, para falar de Jesus, e ele não alcançou o resultado que ele esperava. Aí se você pega o texto no capítulo 18 de Atos, você vai ver que ele sai dali e vai para Corinto. Quando chega em Corinto é diferente. Quando chega em Corinto, ele não quer persuadir ninguém pelo seu conhecimento. Ele não quer persuadir ninguém pela estrutura teológica. Ele, quando vai se dirigir aos irmãos ali, àquela igreja, naquele momento, ele diz: olha, eu não quero trazer para vocês palavras humanas, de persuasão humanas. Eu gostaria que vocês recebessem o poder de Deus. E eu, diante desse assunto, eu disse: meu Deus, por várias vezes eu tento persuadir alguém com palavras humanas, com conhecimento teológico, com conhecimento um pouco mais apurado de um determinado assunto. E eu disse: Deus, eu não queria fazer isso hoje. Eu gostaria que o Senhor se manifestasse na minha vida e no nosso meio hoje. E aí eu estava ouvindo o testemunho de um moço muito famoso na área da música. Entrou a pandemia, ele entrou em crise, e ele começou a perder a vontade de viver. Ele começou a desejar morrer. E ele diz no seu testemunho que em determinado momento ele sai de sua casa às 2, 3 horas da manhã e ele vai andar pela rua.
E ele diz que naquela noite em que ele estava decidido em tirar a sua vida, ele se encontrou com um mendigo. E ele começou a conversar com o mendigo, e eles passaram a noite toda conversando. E ele ali naquela angústia da morte, não querendo, não tendo uma razão para viver, mesmo conhecendo a Deus, mesmo estando na igreja. E aquele mendigo, naquele morador de rua, na situação que ele estava, em momento algum, expressou esse sentimento que ele tinha, tanto que ele tocou no assunto, falando ele sobre isso. Ele diz: olha, eu perguntei para ele se valia a pena viver, e ele disse: valia, mesmo estando naquela situação, para ele valia. E aí ele conta no seu testemunho que quando chegou lá umas 4, 5 horas, ele voltou para casa. No outro dia, à noite, ele saiu de novo, e ele saiu na esperança de encontrar aquele morador de rua, porque a conversa deles foi muito interessante. E aí quando ele chega de novo, ele encontra no mesmo lugar, começa a conversar com aquele moço. E no primeiro dia o moço falou sobre vida, no segundo dia o moço falou muito sobre esperança. E quando ele estava conversando, aquele desejo que ele tinha saiu. Aquela vontade de morrer perdeu. Ele começou a se inspirar naquele morador de rua. E ele, contando seu testemunho, diz que no terceiro dia, agora ele não via a hora de dar 2 horas da manhã para ele ir lá para ver se achava aquele morador de rua. Ele encontrou e bateram um papo novamente, só que agora falando sobre o futuro, sobre projetos. No quarto dia ele foi e não encontrou mais o morador. E ele rodou a cidade inteira atrás daquela pessoa. E ele foi em grupos de pessoas que tinham esse estado e não achou, ninguém sabia, ninguém conhecia. E ele no seu testemunho diz: eu tenho certeza que aquele morador de rua era Jesus. Eu tenho certeza que aquele morador de rua, porque as palavras dele geravam em mim algo diferente. E aí quando eu ouvi isso, me veio uma pergunta. E eu coloquei isso como tema para nós refletirmos hoje. O que leva alguém a mudar o curso da sua vida por causa de Jesus? O que leva alguém a colocar em risco? Conheço pessoas que estão com a vida totalmente estabilizada, de repente tiveram um encontro com Deus, e aquilo que era para eles tabu, aquilo que era para eles vergonhoso, agora se torna a inspiração deles. Eu comecei a pensar como é que alguém sai de um lugar, vai para o outro, por causa de Jesus. Como é que alguém larga tudo? Como é que alguém renuncia anos, dedicações, investimentos, resultados, por amor a Jesus? Eu comecei a pensar sobre isso. E o Espírito Santo falou comigo: hoje eu quero trazer isso para a igreja. Hoje eu quero que você entenda qual é a razão de você estar na presença de Jesus. Foi dito já pelo pastor, a nossa vida é cheia de aflições. Eu lembro que alguém dizia: não, vai para Jesus, os seus problemas vão resolver. Eu não sei vocês, mas os meus não resolveram, não. Pelo contrário, surgiram outros por causa de Jesus. Antes de Jesus eu tinha uma vida financeira muito estável, muito bem resolvida. Aceitei Jesus, tive problema na vida financeira porque a fonte não era boa, e eu disse: agora eu não posso continuar. Agora eu tenho que reinventar.
Aí eu começo a observar o texto, e logo me vem à tona esse versículo que lemos. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Como estudioso do texto bíblico, eu descubro que esse conhecimento aí não é pedagógico, intelectual. É um conhecimento diferente. Primeira situação que leva alguém a mudar a sua história é um conhecimento diferente. É uma experiência que é tão real que, se contar, parece até engraçado. Se você olhar para a Bíblia, você vê um homem por nome Saulo de Tarso. Um homem que, quando era dito seu nome na sinagoga, era de alto respeito, era de uma autoridade máxima dentro do sinédrio. Alguém que tinha estudado desde a sua infância aos pés do mestre dos 4 pilares do judaísmo dentro de Israel, Gamaliel. Um homem que tinha uma patente muito alta dentro do templo, diante do sacerdote e do sumo sacerdote. Um homem que dedicou a sua vida em conhecer as Escrituras, em zelar pelo bom andamento da lei mosaica. Mas o texto diz que, de repente, ele está indo para uma outra cidade, cumprindo uma função da defensoria do templo, para eliminar um grupo de pessoas que estavam trazendo muitos problemas e controvérsias dentro do sistema em que em todo o tempo estava implantado. E agora ele, no meio do caminho, tem uma visão, cai do cavalo, ouve uma voz, fica cego. Alguém, por pena, leva ele até a casa de alguém que morava na rua direita, que tinha um apelido de Simão o Curtidor. O texto diz que ele passa ali 3 dias refletindo sobre aquela palavra em que ele ouvira, pois quando vem aquele clarão, uma voz sai do céu chamando ele pelo nome, dizendo a ele por que o perseguia tanto. E o que me chama a atenção é que naquele dia, naqueles 3 dias, ele tem ali uma informação que não era dele mesmo. Talvez a primeira experiência da revelação de Deus para ele. O qual diz: olha, vai chegar alguém aí, por nome Ananias. Esse cara vai orar por você. Esse problema dos olhos aí serão resolvidos. E a sua vida nunca mais será a mesma. Agora Deus vai até Ananias e chega em Ananias e diz: ei, estou precisando de você, está disponível? Diz, claro. Quer ser usado? Claro. Onde eu vou? Vai lá na rua direita. Procura lá pela casa de Simão, o curtidor. Todo mundo vai saber quem que é. Fala sobre um acontecimento que está um comentário grande na cidade de Damasco. Procure por um homem por nome Saulo de Tarso. O texto diz que quando Ananias ouve esse nome, Saulo de Tarso, você conhece o texto, ele diz: ih, deu ruim aí, Deus. Acho que dessa vez o Senhor errou. Ele diz: Deus, eu ouvi muito falar desse cara. Esse caba não é bom não. Esse caba aí, só Jesus. Esse cara persegue, ele mata, ele fez isso, fez aquilo. E o que me chama a atenção é que Deus só ouviu ele. Nem falou que A nem que B, só ouviu. Quando terminou, talvez Ananias desconvenci Deus de aquilo é uma barca furada. Deus disse: ó, está pronto já ou não? Está pronto para quê? Vai lá.
porque eu escolhi aquele homem. Ele é para mim um vaso escolhido. Eu vou levar ele diante de reis, diante de pessoas que não fazem ali o círculo de convívio dele. Ele só vive dentro do templo, ele só vive com os judeus, mas agora eu quero levar ele para ensinar aos gentios. O texto diz que Ananias vai, e Ananias ora por ele. Ele recebe o Espírito Santo, ele é batizado no Espírito Santo, ele é cheio de Deus ali, e a história dele muda. O texto diz que ele vai agora, ao invés de prender pessoas, ele vai pregar o Evangelho. E aí eu estava falando com Deus, eu disse: Deus, não leva mal não, mas se eu conheci o Senhor, mudou minha vida, não já está bom? Porque eu pastoreei muitos anos. Lidar com gente é complicado. Com crente, então, põe um pouco mais de complicado aí. Não seria, então, mais simples? Conheci Jesus, aprendi que o céu é por aqui, já está bom. Aí Deus falou algo comigo que me mexeu com dentro de mim. Ele disse: Marco, tem pessoas que eu chamei só para isso, só para ele. É a porção para ele sobreviver aqui na terra. A estrutura dele não aguenta muito. É aquele que veio só para um talento. Mas tem outros que têm uma estrutura maior. Tem outros que têm uma vocação maior. Agora não é só para ele, ele também quer compartilhar para os outros. Agora ele não se preocupa só com ele, agora ele se preocupa com os outros. E eu, na minha conversa com Deus, eu disse: Deus, se preocupar com os outros em relação ao Senhor é arrumar problema. E aí eu me lembrei de uma vez que eu estava tão angustiado e eu não tinha ninguém para falar, e eu falei: Jesus, eu procuro ajudar quem precisa. Quantas vezes eu saí 2, 3 horas de casa da manhã para ir socorrer alguém. Eu lembro de uma vez que eu estava dormindo, pensa num sono bom, e eu sou ruim de dormir. Aí o telefone começou a gritar. Eu fui lá, peguei, falei: foi o quê? Ele falou: pastor, tem como o senhor vir aqui? Eu disse: aconteceu o quê? Eu disse: a minha vizinha aqui, o marido dela endemoniou, agora está quebrando tudo. Eu disse: mas o que eu tenho a ver com a sua vizinha, meu filho? Não, vem aqui. Aí vai eu levantar para ir lá, expulsar demônio. Aquele lá era esquisito, parecia uma cobra, ficava de madrugada. Aí o corpo fica todo arrebentado, e para dormir depois. E eu falando com Jesus, eu disse: Jesus, esse negócio de você se preocupar com os outros é complicado. E aí eu lembro que eu estava nessa situação, eu disse: Deus, quantas vezes eu socorri alguém, e agora que eu preciso de alguém, eu não tenho alguém. Foi ali que Deus ministrou algo ao meu coração, que eu carrego isso comigo até hoje. Quando eu invisto em alguém, Deus investe em mim. Quando eu me preocupo com alguém, Deus se preocupa comigo. Porque Ele disse isso para mim: enquanto você cuidar de alguém, eu cuido de você. Eu disse: então eu estou em boas mãos. E eu trago isso para a minha vida até hoje. Aí o que me parou para pensar, e eu gostaria que você refletisse comigo: o que leva alguém a dedicar sua vida? Já leu um pouco a história da igreja? Já leu um pouco lá do século 2, 3? Quando as pessoas eram lançadas dentro do Coliseu para serem comidas por leões, só porque estavam em Cristo. Se eles dissessem: eu não quero mais nada com Jesus, eles seriam livres, mas eles preferiam morrer. Lembra da Santa Inquisição? História. Se a gente pega a Santa Inquisição, eram aquelas pessoas que não queriam estar debaixo do governo da igreja em si, de um sistema papal, mas ter acesso às Escrituras e ter acesso à sua fé em Cristo. Eram torturados. Porque o objetivo da Inquisição não era matar, e sim fazer negar a fé. Aí o que me chamou a atenção foi o que eles
encontraram o que leva alguém a preferir morrer do que negar uma convicção. O que leva alguém a preferir sofrer, abrir mão daquilo que tem. Eu li um livro de uma moça que era de um país que não podia Jesus de jeito nenhum, e ela se encontrou com Jesus. E na religião em que ela exercia com a família, lá não tinha pai, já quase falei. E agora ela ouve dentro das Escrituras que Deus tem prazer em me chamar de filho. E ela abre mão de tudo, abre mão da família, abre mão do conforto financeiro, tudo por amor a Cristo. E aí eu gostaria que você pensasse um pouco sobre isso. Por que essas pessoas abriram mão de tudo por causa de Jesus? Porque pessoas preferiram a morte porque quantos foram queimados em fogueira para não negarem a Jesus? E eu, quando refletia sobre isso, eu trouxe para a minha vida, eu disse: Deus, e o quanto eu estou disposto a sofrer por amor a Ti? Porque o evangelho de hoje é o seguinte: vem para Jesus, vai dar tudo certo. Em Jesus você vai ter sucesso financeiro, sucesso familiar, sucesso nisso, sucesso naquilo, sucesso nisso. Vai dar certo, tudo vai dar certo. Na teoria isso funciona, mas na prática não. Na prática nós temos problemas, nós temos desafios. Na prática nem tudo é rosa, tem mais espinhos do que rosa. Então, se eu pego o evangelho que é ensinado hoje e trago para umas informações como essa, parece duas coisas distintas. Parece que a fé de hoje é diferente daquela. Só que o que me chama a atenção é que nos dias de hoje também tem pessoas que estão dispostas a morrer por Jesus. Estão dispostas a abrir mão do que foram de fama. Quantos atores aí renunciaram às telas porque tiveram encontro com Jesus? Quantos músicos renunciaram ao palco porque tiveram encontro com Jesus? E aí o nosso próximo assunto das revistas lá da célula é o que eles fizeram que nós não podemos fazer. E eu parei para pensar sobre isso. Disse: por que eu não estou vivendo isso? Por que a minha vida continua a mesma? Porque no trabalho eu sou o mesmo que sempre fui, não mudei nada. Antes de Jesus e depois de Jesus eu continuo o mesmo. Porque tem pessoas que têm até dificuldade de saber que eu sirvo a Jesus. Parece que eu escondo isso. Por que isso me traz um certo constrangimento? Porque isso não é para mim uma... Eu lembro quando eu entrei para Jesus e eu passei um período difícil. E aí um irmão desviou da igreja e eu queria aquela Thompson e eu não tinha condições de comprar. E eu tinha umas roupas muito boas lá. Nesse tempo eu só usava roupa muito boa. Hoje eu já não tenho mais esse negócio não. E aí ele veio e eu troquei com ele uma camisa numa bibliona grandona. E alguém chegou em mim e disse: ei, Marcos, tu tem coragem de ir para a igreja com essa bibliona? Eu falei: se tivesse uma maior eu pegaria. Aí disse: por quê? Rapaz, isso para mim é um orgulho. Quem eu era e quem eu sou hoje? Oxe,
Não tenho aí uma desse tamanho que eu ponho nas costas e levo, só para alguém saber que eu sou crente. Em contrapartida, eu conheci um irmão que ele ia na igreja, ele comprou uma Bíblia desse tamanho assim, ó. E ele punha no bolso. Eu falava, mas como é que esse cara consegue ler aí? Acabava o culto, ele punha no bolso como carteira e ia para balada. Eu disse, entendi agora. É tentar jogar nos dois times. Agora, se essas pessoas tiveram algo que mudou toda a história deles, ao ponto de até preferir morrerem por amor a Cristo, e se eu estou na fé e eu não tenho nada disso, não tem alguma coisa errada? O que errou? Deus errou aí? O que falhou? Porque no texto que lemos diz, e conhecereis e sereis libertos. Os discípulos que ouviram isso disseram, ei, mas nós não somos escravos de ninguém, viu? A escravidão já foi. E aí Jesus disse, olha, se pois o Filho vos libertar, ele já dá nome à verdade. Verdadeiramente sereis livres. Relacionamento. Se você conhecer Jesus de verdade, você se apaixona por ele, não tem como não apaixonar. Se você conhecer Jesus de verdade, não tem como sair da presença dele, porque sem a presença dele vira um vazio dentro, não tem sentido a vida. Se eu pego o sábio Salomão, o homem na questão humana, mais sábio da terra, quando ele vai escrever o último livro, o livro de Eclesiastes, ele diz, olha, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Ele está dizendo assim, olha, vazio, sem nada dentro, é um problema muito sério. Porque vaidade aqui no original é oco, vazio, ausência de algo. E a única coisa que pode preencher o meu espírito é Deus, não tem outro, não tem nada, e nem ninguém que pode fazer isso. E aí eu gostaria que você ficasse de pé comigo. Olha o que o escritor aos Hebreus disse. Hebreus 11, verso 9 e 10. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Verso 10. Porque esperavam a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Deus chegou para Abraão e disse assim, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele disse, beleza, eu vou. Saiu do conforto da cidade, foi para o deserto. Saiu da casa de alvenaria, foi para tendas. Se você pegar o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, você vai ver muitos com a mesma situação. Eles acreditavam numa recompensa. O que leva alguém a largar tudo por Jesus? A recompensa. Em tudo somos recompensados. Alguém trabalha 30 dias para receber um salário, recompensa. Alguém suporta algumas coisas que, se pudesse, não suportaria por causa de uma recompensa. Alguém faz coisas que às vezes não queria fazer, mas faz por causa de uma recompensa. Agora aqui Deus chega
chega para cada um desses homens, mulheres, e oferecem a eles uma recompensa que não está aqui. Deixa eu te contar uma experiência bem rapidinho. Eu tive um sonho há muito tempo atrás. Eu sonhei que eu ganhei, Samuel, aquelas notonas, sabe? Vocês já viram o negócio de casa de moeda, quando imprime o dinheiro antes de refilar, de cortar? Eu ganhei um bolo daquele. É um bolo mesmo, pensa, muito dinheiro. Eu falei, eita Deus, vou ficar rico, vou ser rico. Muito dinheiro, mas muito dinheiro. Quando eu cheguei perto e olhei, eu disse, vixe, mas esse dinheiro não é daqui, não é desse país. Nós estávamos lá na transição do RV, lembra? Os mais antigos aí. Eu falei, mas não é daqui. E agora? Aí eu disse para quem estava falando comigo, me dando aquela quantia, eu disse, ó, não tem como me dar só um pouquinho que vale aqui onde eu estou? E alguém pegou daquele dinheiro lá, que era de outro país, tirou, cortou e me deu um pouquinho que virou do meu país. Passou anos para eu entender esse negócio. Anos. Agora eu estou na casa da minha sogra, tive um sonho, outro, que eu estava numa igreja e eu perguntava para alguém quem espera o arrebatamento para hoje. Ninguém ergueu a mão. Eu disse para daqui 10 anos, um pouquinho ergueu, e para 50 anos um monte de gente ergueu. Eu disse, mas não pode, tem que esperar para hoje. De repente do lado assim, umas crianças orando de joelhos e fervorosos. Eu disse, eita, tem alguma coisa errada, porque as crianças que eram para estar bagunçando estão orando. De repente aconteceu o arrebatamento, e eu me vi enroscado numa árvore. Eu disse, lascou, Jesus, eu não subi, fiquei. E quando eu estava enroscado numa árvore, veio uma voz e diz, eu sou a videira verdadeira, você é o ramo. Se estiver em mim vai dar fruto, se não estiver não vai dar fruto. E o Senhor disse, cadê o fruto da sua mordomia? Eu te chamei para fazer algo, você tem feito? Eu te dei talentos, você está usando eles? Eu te vocacionei, te fiz ilustre, te dei sabedoria, te dei entendimento, te dei graça. E o que você está fazendo com isso? Eu chorava, mas chorava desesperadamente. Quando eu acordei daquilo, dobrei meu joelho e disse, Deus, a partir de hoje eu não me importo se é para 100, para 10, para 1. Eu quero servir o Senhor com integridade. Eu quero dar o meu melhor para o Senhor, ainda que o meu melhor seja inferior ao de alguém. Eu não estou aqui comparando com ninguém. Eu quero dar o meu melhor para Ti, porque o dia que o arrebatamento acontecer, eu quero estar na Tua presença. Eu acredito na sua recompensa. Eu acredito que o Senhor tem lá nos céus a arquitetura feita, mansões celestiais, lugares em que os olhos não viram, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração, como diz o texto. E eu tomei uma decisão: se viver é lucro, se morrer, enquanto eu estiver vivo eu quero ser útil. Após no momento em que passar para a eternidade, de uma coisa eu sei: eu vou me encontrar com aquele que me decou as sólbias, que me chamou, aleluia. O apóstolo Paulo diz, olha, eu combati o bom combate. Eita Deus, eu briguei muito. E ele prova isso na segunda carta, mostrando as cicatrizes, mostrando ali as marcas de Deus no seu corpo físico. Ele diz, mas eu guardei a fé, eu estou chegando no final da carreira, mas eu tenho algo reservado para mim lá na glória, e eu acredito nisso. Lá ninguém pode roubar, lá ninguém pode tirar, lá na traça não vai. E aí eu termino perguntando para você,
sentido faz a sua fé se ela não conseguiu nem trazer mudanças em você? Que sentido faz você perder tempo de estar em uma igreja, tentando apenas aliviar o subconsciente de uma condenação ou outra? Que sentido faz eu ficar com medo se um ou se outro? Se a minha vida está em Cristo, eu sou uma nova criatura, eu sou cidadão dos céus. A qualquer momento Jesus vai me buscar. O que eu me envolver na terra, Ele vai se envolver comigo, aleluia. Em que eu entrar, Ele entra comigo. Em que eu fazer, Ele faz comigo. É diferente. Feche os seus olhos aí, porque eu preciso que você nesta noite tome uma decisão muito séria da sua vida. Eu preciso que você pare para pensar um pouco que sentido é estar em Jesus e não usufruir da presença dEle. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Teme porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Enquanto você adora aí, Jesus vai trabalhando na sua vida, viu? Porque o maior desejo de Deus é fazer com que a fé que você professa esteja além do seu entendimento humano. O desejo de Deus é que a razão que você tem como essência do seu ser seja invadida pela presença dEle, e que você consiga romper aquilo que está te travando, romper aquilo que está te cercando, romper aquilo que está te amarrando, te prendendo. Deus está acima dos seus medos, Deus está acima das suas incertezas, Deus está acima daquilo que tem gerado em você um monte de conflitos. É por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite. Ele te trouxe porque tem algo diferente. Ele não quer apenas que você conheça um texto ou outro. Ele não quer apenas que você acredite no testemunho de um ou de alguém. Ele quer que você tenha as suas experiências. Ele quer sair daqui de mão dadas com você. Ele quer que a fé faça sentido em você. Ele quer que você veja o céu por dentro e não apenas por fora. Por isso é um momento importantíssimo na sua vida. É um momento de decisão. É um momento que eu paro para rever os meus conceitos. É um momento em que eu começo a refletir em minha vida. Que darabasouvias, que duriabalabadovis, que deixabalabadai. Eu sinto a presença dEle aqui. Ele está aqui quebrando barreiras. Ele está aqui rompendo formalismos.
uma pergunta que eu não quero e não consigo calar. Onde está você que vai aceitar Jesus hoje? Pastor, a minha vida parece que não faz sentido. Pastor, eu estou em meio a tantas tribulações que eu preciso de uma experiência com Deus. Eu preciso sair daqui diferente. Eu preciso sair daqui diferente, porque eu cheguei até aqui, mas daqui para venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Aonde está você que vai aceitar Jesus? Pastor, eu quero isso na minha vida. Eu não quero mais andar no meu próprio rumo. Eu não quero mais as minhas decisões que sejam tomadas por mim mesmo. Pastor, eu quero uma orientação de Deus. Eu quero uma direção de Deus. Eu quero me aproximar de Deus. Se tem alguém que deseja fazer isso, ergue a sua mão assim. Nós vamos orar por você. Aleluia. Porque eu sei, bem sei que o Espírito Santo está aqui. Ele está trabalhando. Ele está gerando vidas aonde a morte já tem querido tomar conta. A tempestade, Temos alguém? o vento forte, Eita, Deus. não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Eu sempre peço para você estender a mão, não é? Hoje você não vai estender a mão, não. Hoje eu estava ali brigando com Jesus. Jesus, não ponham nessa, não. Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Hoje você precisa dar um passo muito maior do que apenas estender as mãos. Olha para você. Olha para você mesmo. Pega aí de 0 a 100. Como está você em relação aos apóstolos, em relação às pessoas que fizeram coisas que a gente até questiona? Porque o Senhor falou conosco que traria um grande avivamento aqui. Deus falou que mudaria a história dessa cidade através dessa igreja, através da sua vida. Agora, se eu não me posicionar, não vai adiantar. Se eu não sair, não vai adiantar. Se eu continuar do mesmo jeito, eu terei os mesmos resultados. E aí o desafio é só para quem tem coragem. Quem não tem, fica aí mesmo. Você teria coragem de sair do seu lugar e vir aqui à frente?
Pastor, qual o propósito? Cara, eu quero mais de Deus. Eu preciso de Deus. A fé que eu tenho exercido parece pouco em relação a que Deus proporciona. Então eu quero mais. Eu não quero continuar sendo quem eu sou. Eu não quero continuar no mesmo nível em que eu estou. Eu quero subir o nível. Eu quero conseguir ver Deus. Eu quero conseguir ouvir Deus. Eu quero que Deus resplandeça a minha vida aonde eu estiver. Se você tiver coragem, sai do seu lugar. Aqui não é para impressionar ninguém. É você e Deus. É Deus te chamando para algo novo. É Deus te chamando para romper fronteiras. É Deus te chamando para alcançar vidas. É Deus te chamando, porque não tem como você ser mais se Ele não investir mais. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Não tinha pegado nada. Jesus disse: eu preciso para alcançar pessoas. Pode ser? Ele disse: pode. Terminou o sermão, Jesus disse para ele: agora você vai ser recompensado por isso. Joga a rede. E aquele que não tinha pegado nada jogou a rede e teve uma grande colheita. E agora eles chegam na praia com aquela grande colheita. Jesus disse: olha, se isso aí para você é importante, fique aí, mas se você quiser algo mais, me siga. Vem comigo, porque aí eu vou te levar para um alto nível. Você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser agora pescador de homens, de pessoas. Deus chega para alguém importante na coletania chamada Levi e diz: ei, você não é alguém que está aí trabalhando, tá tudo certinho, com equilíbrio, com a aposentadoria certa. Quer viver algo novo? Quero. Me siga, larga tudo e me siga. Deus chega para pessoas comuns e diz: quer viver algo novo? Me siga. E o que me chama a atenção é que eles, com a loucura humana, abandonaram a estabilidade e foram até Jesus. Se eles tivessem continuado, eles jamais seriam lembrados nos dias de hoje. Mas eles escreveram na história com a atitude que tomaram. E eu vejo Deus olhando para você nesta noite. Eu estou com a perna tremendo, eu estou com uma vontade de sair correndo, porque eu sinto a presença dEle aqui. E a presença dEle está quebrando julgos, barreiras, aquilo que tem impedido você de romper, aquilo que tem impedido de você ver o sobrenatural está sendo rompido agora. Chegou é hora de você pessoas parar. Simples e comuns. Não é tempo de ficar chorando. Fez a eles uma proposta. E eles ouviram. E perceberam que viver o chamado de Deus era muito mais interessante do que viver aquilo em que eles estavam vivendo até este momento. Vamos lá. E
Foi por isso que Jesus preparou esse momento e essa palavra para que você viva algo além daquilo que a sua razão humana compreenda. Deus, não dá pra gente uma prova maior do que possamos. Feche os seus olhos aí, curve a sua Teu cabeça. amanhã será melhor. Você vai sair daqui E diferente. hoje Você vai sair teu daqui diferente. amanhã será melhor. Deus está investindo na sua E vida. hoje O Espírito Santo está aqui teu trabalhando. amanhã será melhor. Que hoje viverás pra ver o que Deus irá fazer. Teu amanhã será melhor que hoje. Sinta a atmosfera de Deus. Sinta o bálsamo de Jesus descer. Espírito de Deus. Não é hora de você parar. Não é tempo de ficar chorando. Não é hora de se entregar. Não é tempo de ficar prostrado. Promessas e milagres irão acontecer no tempo certo. Deus está cuidando de tudo. Vamos lá, tudo bem. Eu entendo os teus questionamentos. Está doendo, está sofrendo, mas escute o que eu vou te dizer. Deus não dá pra gente uma prova maior do que possamos suportar. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Teu amanhã será melhor que hoje. Viverás pra ver o que Deus irá fazer. Teu amanhã será melhor que hoje. Oh, teu amanhã será melhor que hoje. Eu creio, teu amanhã será melhor que hoje. Viverás pra ver o que Deus irá fazer. Teu amanhã será melhor que hoje. Aleluia. Chegam momentos em nossas vidas que perdemos a essência da vida, que parece que as coisas não fazem sentido, que parece que tudo gira contra aquilo em que estamos convictos. Nesses momentos, diz o Senhor, eu faço a diferença no seu ser. Neste momento eu sou a razão da sua existência. A sua compreensão humana não consegue processar com clareza isso. Mas dias virão em que poderei falar com você frente a frente, face a face. Não precisarei mais de profetas, não precisarei mais, aleluia, de parábolas, não precisarei mais de figura. Poderei falar com você, aleluia, suriando, níbias. Poderemos caminhar, poderemos andar, poderemos romper os horizontes juntos. Porque o que eu projetei para você, escuta, se você pode me ouvir, não há homens na terra que possam impedir, não há anjos nos céus que possam atrapalhar, não há demônios no inferno que possam
tentar tirar, porque sou eu soberano, sou eu aquele que era, que é e que continua sendo. Sou eu quem escolhi você, sou eu quem separei você, sou eu quem perdoei os seus pecados, sou eu que te trouxe até aqui, sou eu quem te sustento, mesmo em meio a tantas turbulências. Faço isso porque te amo, ainda que o meu amor não seja compreensivo para você, ainda que pareça loucura, que cune rábias, eita Deus. Mas chegará o momento que nós conseguiremos nos sintonizarmos de uma maneira tal em que a glória vai envolver o seu ser. E acontecerá com você o que aconteceu com Paulo: os aventais curam. Eita Deus, a sombra sara, porque a essência de Deus tomou conta. E quando a essência de Deus toma conta, aonde chega cadeias são quebradas, aonde chega demônios têm que sair, porque chegou a presença do Eterno. Para quem não vê, estenda a mão assim, estenda aí. Você não pode sair daqui de mãos vazias. Consegue fazer isso? Pai, é no nome de Jesus que oramos nesta noite. Nós oramos porque entendemos que o Senhor é Deus nos céus e na terra. Nós oramos porque sabemos que por amor a Ti, aleluia, por amor ao teu nome, o Senhor sofreu na cruz, morrendo, sendo injustiçado, mas por causa da minha vida e da vida de quem aqui está. Por essa razão, Deus disse ao profeta Isaías que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, o nosso castigo. E de coração grato nós te agradecemos por isso. Deus, que essa semana seja uma semana de bênção na vida do teu filho. Deus, eu quero como vaso, como instrumento teu, profetizar sobre a vida dele. Aquilo que está embaraçado vai desembaraçar, aquilo que está retido será liberado, aquilo que o inferno inteiro se levantou para tentar impedir, Deus está tirando agora, rompendo agora, e virá nas suas mãos, porque Ele ainda é Deus. E a certeza de derrota que você já tinha em determinada situação, entenda isso, Deus está trabalhando nela. Essa certeza vai sair. Vai vir dúvidas agora, dúvidas se vai ser derrota ou não. Depois vem uma convicção, porque Deus está trabalhando. E quando Deus trabalha, a gente tem esperança. E quando tem esperança, as coisas acontecem. E quando esperamos, não somos confundidos, porque o milagre vem e as coisas dão certo, porque Ele é Deus e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Pastor, é o final do mês, e daí? Deus faz milagres no final do mês, viu? Escuta isso. Deus faz milagres no final do mês. Deus tem corvos na terra para suprir necessidades. Deus tem amigos como Jó para visitá-los e mudar a sorte. Você está com a mão estendida assim? Olha para ela aí, ó. Deus vai te surpreender, escuta isso. Deus vai te surpreender, Deus vai te surpreender, Deus vai te surpreender. Porque não tem coisa mais bonita na terra do que o seu coração alegre. Quando o seu coração se alegra, o seu rosto aformoseia. Quando o seu rosto aformoseia, a glória de Cristo fica mais fácil para ser manifestada. Por isso Deus trabalha em favor de você. Amém. Obrigado, Deus, por este momento. Pai, nesta hora nós queremos orar também, Deus. Vai lá em Salvador agora, Jesus. Vai lá no leito da pastora Marcileia. Jesus, o Senhor tem
diversos meios para trabalhar e gerar milagres. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer a cirurgia sem a mão do médico. Se o Senhor quiser usar um médico também, o Senhor é Deus, Pai. Deus, nós oramos, ó Pai, nós intercedemos em favor dela. Deus, como aqueles que a conhecem e que confiam no Teu poder. Deus, nós pedimos a Ti uma intervenção dos céus, que haja bênção, que haja saúde ali na vida dela. Ó Deus, se há alguém no nosso meio enfermo, visita ele agora, visita ela agora. Deus, gera milagres, faz milagres, pois o Senhor é um Deus de milagres, é um Deus que habita em milagres, é um Deus que gera milagres, é um Deus que faz aquilo que a mente não tem como compreender. Por isso, Deus, nós nos envolvemos nessa atmosfera de milagres, nessa atmosfera dos céus, e queremos sair cheios dela, cheios de gozo, cheios de paz, cheios de alegria, de saúde, de esperança. Por isso, em o nome de Jesus nós oramos, em o nome de Jesus. Se você acredita nisso, adora Jesus aí. Aleluia, pode retornar aí no seu lugar. Vamos lá, tudo bem, eu entendo os teus questionamentos. Está doendo, está sofrendo, mas escute o que eu vou te dizer. Deus não dá pra gente uma prova maior